paz de Cristo Jesus a todos do curso bíblico de teologia Teo Aprenda. E hoje nós estamos na segunda aula, no segundo vídeo da segunda aula. E nós estamos falando hoje sobre a Bíblia. Nós já falamos sobre alguns livros religiosos, né? Do budismo, do islamismo e de outras religiões. Mas hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, que é normalmente o livro dos judeus e dos cristãos, por ser a Bíblia mais conhecida, e nós vamos focar o nosso assunto teológico mais sobre a questão bíblica. Então, a Bíblia, na verdade, ela é um conjunto de livros que os teólogos acreditam ser inspirados por Deus. Nós devemos conhecer a estrutura da Bíblia para podermos ter uma leitura que nos leve ao entendimento melhor sobre ela. Os principais ou as principais divisões da Bíblia são o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né, que contém os livros de Gênesis, que conta a história da criação do universo segundo a tradição hebreia. Os 5 livros do Pentateuco são Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Para fins de compreensão dos assuntos principais da Bíblia, é dividida em livros históricos, lei, livros da lei, livros proféticos ou profecias, né? Livros sapienciais ou de sabedoria, os evangelhos, as cartas apostólicas, né? Principalmente as cartas paulinas. Tem outras cartas do apóstolo Pedro, de Judas, né? E de João. Os livros históricos são Gênesis, Êxodo, Juízes, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, Atos dos Apóstolos, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os livros da lei são Números, Levítico e Deuteronômio. E Êxodo também contém bastante coisa da lei, né? Porém é um livro também histórico. Esther e Neemias também são livros históricos. Os livros proféticos da Bíblia são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e Apocalipse. Os livros sapienciais ou poéticos ou de sabedoria são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Lamentações de Jeremias. Os evangelhos, como nós já falamos, né, são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinóticos, ou seja, eles são semelhantes entre si no seu conteúdo. E também nós temos as cartas paulinas e também as cartas apostólicas, né, de outros apóstolos, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, né, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2ª Tessalonicenses, 1º e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3ª João e Judas. Essas são as cartas apostólicas. Uma boa parte delas, a maior parte, são cartas do apóstolo Paulo. Também temos que considerar algo muito interessante, né? Que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, né? Que são colocados aí a autoria desses livros para esses autores, mesmo que eles não escreveram todo o livro ou que eles citaram o livro para que fosse escrito, mas eles são tidos como os autores principais da Bíblia, cerca mais ou menos de 40 pessoas, né? Entre eles os apóstolos e os principais líderes judaicos,
como Moisés, né, que segundo aí a tradição e a teologia aceita, né, escreveu vários livros da Bíblia, principalmente o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, esses livros são considerados de autoria de Moisés. E, é claro, tem outros autores bíblicos, né, que nós não estamos citando aqui. E é muito interessante que esses autores escreveram a Bíblia num período mais ou menos de 3 a 4 mil anos. Esses autores viveram em épocas diferentes, em culturas, portanto, diferentes e bem diversificada. Porém, o que é notório é que o assunto principal da Bíblia é tratado por todos esses autores, né? E qual é o assunto principal da Bíblia? O principal assunto da Bíblia é a mensagem da revelação progressiva de Deus à humanidade. Então, essa mensagem de revelação de Deus, a revelação do Criador para a humanidade foi progressiva, e esses autores trataram dessa revelação. Todos eles praticamente se disseram inspirados, ou quando não o fazem, ou quando os livros próprios não fazem, mas tem em seu bojo, em seu conteúdo, algo que indique a sua inspiração divina. E é claro, a inspiração divina, essa revelação de Deus progressiva na história da humanidade, se deu desde Adão, passando por Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Também se deu aos juízes de Israel no reinado de Saul, Davi e Salomão no reinado dos reis de Israel, nos profetas e, por fim, em João Batista e finalizando em Jesus Cristo. A Bíblia, segundo os teólogos, é a palavra de Deus inspirada, ou seja, Deus usou seu Espírito Santo para insuflar na mente dos escritores a revelação essencial do seu ser e sua vontade, ou seja, do caráter de Deus e da sua vontade, para que o ser humano pudesse conhecer e se aproximar de Deus, tendo comunhão com Ele. A Bíblia mesmo, ela chega a dizer, né? São escritos do apóstolo Paulo, o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda ou para toda boa obra. Ou seja, tem uma finalidade específica, né? Para aperfeiçoar as pessoas que são pessoas de Deus, né? E instruí-los a fazer todas as boas obras, ou toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo, na carta, né, do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então nós temos aqui a finalização da nossa segunda aula e o segundo vídeo da segunda aula. Creio que deu para todos entenderem. Se você não entendeu alguma coisa, volte o vídeo, reveja novamente as partes mais importantes que você não entendeu, e voltaremos em breve com a terceira aula, possivelmente ainda essa semana. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem todos na paz.